Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, em especial da região 6, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Chegamos à terceira mensagem do volume 3 do Alimento Diário, a qual estamos vendo, Deus manifestado na carne. E o encargo, o próprio título da mensagem, já é esse mesmo, Deus manifestado na carne. E eu gostaria de estar lendo os versículos sugeridos, que é 1 Timóteo 5, 1 e 2, e outros versículos adiante. Então aqui fala no capítulo 5, versículo 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Ainda no capítulo 5, versículo 8 e 10. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Também os versículos do capítulo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Então aqui, nessa terceira semana, a qual o subtítulo é A Palavra de Deus produz ministros e testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, por meio de seus profetas, possam estar suprindo espírito e vida e nos encorajando a ser ministro da nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, e também sendo testemunha do nosso Deus em cada cidade. Por isso que a importância a igreja ser coluna e base da verdade. Então, durante essa semana, é importante nós vermos o encargo, e hoje principalmente, que por meio Deus sendo manifesto no nosso viver, o Senhor quer ser manifesto por meio do cuidado que dedicamos às pessoas com quem nos relacionamos, Pode ser na nossa própria casa, seja na igreja, nas reuniões da igreja, ou no ambiente de trabalho. Em outras palavras, na vida social, na vida familiar e na vida espiritual. Vamos continuar sendo esses ministros e testemunha do Senhor. Aleluia! 2 Coríntios 3, como eu falei de ministro, da nova aliança, eu gostaria de ler com os irmãos aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 6, fala: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica, quer dizer, o Espírito é que dá vida. Aqui então, irmãos, ser ministro e testemunha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos no livro de Atos, quando o Senhor encorajou os discípulos, quando eles estavam ali em Jerusalém, o Senhor disse para eles que era para eles aguardarem, que eles seriam sido revestidos do alto com o poder do Espírito Santo. Com qual objetivo? Para ser testemunha.
Então aqui Atos 1:8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui os discípulos receberam Espírito de poder. Para quê? Para a obra, para a missão, para a comissão da pregação do Evangelho. Por um lado, irmãos, para desfrutarmos Cristo diariamente, nós precisamos do Espírito essencial. Podemos ver como mostra em João, no Evangelho de João, capítulo 20, após a morte e a ressurreição do Senhor, quando os discípulos ali estavam trancados às portas, o Senhor, como Espírito, apareceu no meio deles, Ele disse: paz seja convosco. Eles estavam atemorizados, com medo dos judeus naquela época, do Império Romano, e o Senhor confortou eles, fortaleceu eles e disse novamente: paz seja convosco. E depois disso, a Bíblia fala que também o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. Então o sopro de Deus é para nos encorajar, é para nos continuar desfrutando da palavra de Deus, para que nós sejamos produzidos esses ministros da nova aliança e para ser testemunha do Senhor. Então, por um lado, nós precisamos do falar de Deus, o sopro de Deus diariamente. E por outro lado, eu e você, e especialmente os comportores dinâmicos, também precisa estar enchendo do Espírito de poder para a obra, para ser testemunha do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante, irmãos, nesses dias atuais que estamos vivendo, nesse século 21, onde estamos enfrentando essa crise, dessa pandemia que é longa, onde tem trazido muito medo no meio das pessoas, E também Satanás tem aproveitado, por meio dessa situação, trazido engano, mentira, a iniquidade tem aumentado no nosso meio, o espírito do anticristo tem atuado, e é fundamental nesse momento, nós continuarmos vivendo Cristo, para que possamos manifestar Deus, na nossa vida. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser esses bons ministros de Cristo e testemunha. Vamos exalar esse bom perfume de Cristo para as pessoas no meio desses dias difíceis, E também para que a igreja do Senhor continue sendo luz na cidade e nós também, eu e você, continuamos a ser luz do Senhor no meio das trevas. Filipenses capítulo 2. Eu gostaria de ler com vocês aqui, Filipenses capítulo 2, mostra para nós esse encargo, de sermos luz. Filipenses 2, versículo 15 e 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então aqui mostra que nesses dias, no meio dessas trevas, nós possamos, sendo a igreja como coluna e base da verdade, resplandecer como luzeiros, preservando a palavra da vida. Eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, amados irmãos, vamos continuar sendo a luz do Senhor na nossa casa, onde trabalhamos, nas reuniões, que a luz do Senhor brilhe por meio do nosso testemunho, manifestando Deus no nosso viver. E foi assim também com o apóstolo Paulo, Cada vez que o Senhor aparecia para ele, o apóstolo Paulo, ele recebia as palavras de tal modo que nele era produzido um testemunho, um viver e uma ação,
que hoje também, nós como os ministros da nova aliança, quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, quando nós orarmos, termos comunhão com Deus, lendo a palavra, que possa gerar esse sentimento em nós, esse pesado encargo, como gerou no apóstolo Paulo, né? Gerou nele um viver, um testemunho e uma ação. Quer dizer, ele praticava a palavra. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 26, versículo 16 diz: levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então aqui mostra a importância. Isso fazia dele, né, Paulo, um ministro e uma testemunha da palavra, ou qual seja, o que ele havia recebido se tornava sua constituição, e em seguida ele dispensava aos demais, resplandecendo como luzeiro no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso desejo, irmãos, é que por meio de cada mensagem, né, que nós temos ouvido e lido no Alimento Diário, o Senhor apareça a cada um de nós e produz algo dentro de nós, que Ele faça de nós seus ministros e testemunhas. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, aleluia! Aqui também nos mostra que nós, irmão, nosso coração é de progredir cada vez mais como os ministros da nova aliança, continuar sendo testemunha do Senhor na vida social, na vida familiar, na vida da igreja. Filipenses 2:12 nos mostra, né, que nós devemos, aqui fala Filipenses 2, versículo 12, mostra a importância. Senhor Jesus, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então aqui fala no versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então nós, como os ministros da nova aliança, e continuar dando testemunho do Senhor, que de fato, né, nós possamos estar progredindo na vida espiritual. E aqui também fala que à medida que crescem, nós crescemos, né? À medida que a vida de Deus cresce em nós, nós devemos envolver no serviço da casa de Deus. Quanto aos que querem servir na igreja, vejamos a direção que a palavra nos dá em 3 aspectos. De 1 Timóteo, que governe bem a própria casa, no capítulo 3, versículo 4. No versículo 5, cuidará da igreja de Deus. E é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, o versículo 7. Vemos aqui como deve ser o viver dos cristãos que são designados para servir, dos que são escolhidos pelo Espírito para cuidar da casa de Deus. Observe que eles não podem deixar qualquer coisa entrar na igreja, nem em suas casas, porque precisam governar bem a própria casa, precisam cuidar bem da igreja de Deus e precisam ter um bom testemunho dos de fora. Todos nós que almejamos o progresso espiritual devemos considerar com bastante atenção cada uma dessas palavras. Um crescimento adequado faz com que não deixemos as coisas negativas entrarem em nossa casa, na igreja e em nosso testemunho. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria aqui de ler uma porção em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 42 e 43. Em Mateus 24, fala: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então aqui nessa porção do Alimento Diário veio uma advertência para nós, né? Que nós devemos vigiar bem, né? A igreja de Deus, a nossa casa e o nosso testemunho, para que Satanás não consiga encontrar brecha, irmãos, no nosso meio. Como irmãos
e irmãs que servem o Senhor, vamos continuar vigiando, vamos continuar cuidando dos bens do Senhor. Eu gostaria de deixar a última porção aqui em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43, diz o seguinte: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então aqui, amado irmão, amada irmã, nessa porção da segunda-feira, a qual o encargo da palavra é Deus manifestado na carne, e nesse dia de hoje, a palavra de Deus produz ministros e testemunhas. Vamos continuar cuidando dos bens do Senhor, como bons ministros, como testemunha. O Senhor nos confiou seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é quando o Senhor voltar, eles achar nos fazendo assim. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nessa segunda-feira. Jesus Cristo é o nosso Senhor.